E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Números, leremos o capítulo 35. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Que possamos, eu e minha esposa, nossa bebê, e antes de ser nossa, consagramos ao Senhor. Experimentar a felicidade plena que é viver em meio ao teu amor, favor e poder. Ter intimidade com o Senhor. Nos sentir parte do teu reino, desde aqui, nesta terra, Senhor. Te amamos. Tudo isso te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco o tempo todo. Em espírito de verdade, eu te digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos ser instrumento do Senhor para que mais da tua palavra chegue a mais pessoas, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, Senhor. Tua vontade foi, é e para sempre será a mesma, perfeita, justa, digna e agradável. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, te agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do Senhor, Pai eterno, Criador do céu e da terra. O Senhor sempre foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai de Cristo Jesus, meu Pai, Senhor eterno. Amém. Bem, temos no capítulo 35 de Números 34 versículos e diz o versículo 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, e do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolherei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 darei da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que estiver na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se
ou empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo essas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se escolher. 32, novamente. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. 34º e último versículo do capítulo 35 de Números nos diz: Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Pois bem, por meio desses 34 versículos, nos fala o capítulo 35 acerca das cidades dos levitas, do versículo 1 com ênfase até o 8º, 6 cidades de refúgio, do versículo 9, com ênfase até o 15º, execução do homicida, do versículo 16 até o 21, privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio, do versículo 22 até o 34. Através de todos esses versículos, nós podemos continuar a ver o agir de Deus, a forma organizada como o Senhor nos assiste, como o Senhor tem amor por cada um de nós. Lembrando de modo breve, pelo tempo que ainda temos com efeito neste vídeo, para não ultrapassar o limite, não existe pecadinho ou pecadão. O homicida, ou o enganador, o mentiroso, o glutão, todos são pecadores. É difícil, mas existem dois caminhos, a perfeição e o imperfeito. Perfeito sabemos quem é: Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E todos os outros, o que me incluo, somos imperfeitos. Então não há pecadinho ou pecadão. E se o homicida só tiver esse pecado, e o outro nunca foi homicida, mas é um enganador, e o outro que nem é enganador nem é homicida, mas ele é um glutão, e tantos outros pecados, o que fazer? Ter a consciência de que Deus a todos dá a oportunidade de acertar. Arrependei-vos, era a palavra e continua a ser. Que Deus a todos abençoe e nos indique como melhorar, andar em seus caminhos. Sucesso!